Spider-Geddon é uma saga que promete o fim de todos os Homens-Aranha. É basicamente um Vingadores Ultimato do Spider-Verso. Tem histórias incríveis como mortes inesperadas, personagens hiperpoderosos. Cara, essa é uma saga sensacional e se você quiser saber tudo sobre ela, fica até o final desse vídeo. E essa saga começa na visão do Spider-Man PS4. Sim, eles fizeram uma versão do PS4 do Homem-Aranha devido ao sucesso do jogo, né? E ele tá em mais um dia ali pela cidade, prendendo os bandidos, ouvindo os comentários do J. Jonah Jameson falando mal dele, é claro. Até que no meio de uma luta que o Spider-Man PS4 tava lá resolvendo, aparece um outro Homem-Aranha, é o Homem-Aranha Superior, que na verdade não é o Peter Parker, é o Dr. Octopus no corpo do Peter Parker. E o motivo do Superior Homem-Aranha vir até outra linha temporal é porque ele está recrutando outros aranhas para uma batalha que vale o futuro de todos os Homens-Aranha. Várias versões dos aranhas estão participando que são bem conhecidas, como Homem-Aranha Miles Morales, a Spider-Gwen, Homem-Aranha Noir, o Capitão Britânia e até o Porco-Aranha, cara, sim. Então todos os aranhas se juntam e eles vão para o possível local da aparição desse inimigo deles, que eles acabam descobrindo que é o laboratório do Superior Octopus de outra linha temporal. E o nome desse inimigo que os Homens-Aranhas vão enfrentar é Herdeiros. Eles são uma espécie de vampiros que se alimentam da energia vital dos Homens-Aranha. E a última vez que eles tiveram que enfrentar esses inimigos, eles acabaram aprisionando eles num planeta radioativo, que é a fraqueza deles. E o que o Superior Octopus não sabe é que o trabalho que ele está fazendo de clonagem é que vai possibilitar que os herdeiros consigam sair do planeta radioativo e ir para o planeta Terra. O Superior Octopus ele é muito orgulhoso, ele é cheio de si, ele acha que ele sabe tudo e nada pode acontecer diferente do que ele pensou. Então ele continua falando que é impossível, que não tem como eles voltarem do planeta radioativo usando o trabalho dele. E os Homens-Aranha, sem alternativa, eles tentaram convencer ele de que isso ia acontecer, mas ele não queria ouvir. O Octopus não escutava, ele simplesmente achava que era impossível disso acontecer e não ia parar de fazer o trabalho dele. Então, eles partiram para cima dele para a luta corporal. E durante essa luta começa a tocar um alarme dentro do laboratório. E a versão feminina do Dr. Octopus, que já tinha se juntado aos aranhas, acaba descobrindo que sim, os herdeiros usaram o trabalho dele e eles iriam sair naquele exato momento ali por aqueles tanques de clonagem. Quando finalmente o primeiro herdeiro sai de um dos tanques de clonagem, o Homem-Aranha Noir vai pra cima com tudo e ele tenta dar um tiro nele e não faz nenhum arranhão, nada, não machuca em nada. E ele acaba segurando o Homem-Aranha Noir pela cabeça de tão poderoso que ele é. Então o Homem-Aranha Noir, numa atitude desesperada, pega a arma e decide atirar numa parte explosiva da roupa. Então quando ele atira, a explosão acontece e para surpresa de todos, o Homem-Aranha Noir, claro, estava morto, mas o herdeiro continuava vivo. E a batalha continua, já que eles não tinham tempo para lamentar a morte do Homem-Aranha Noir, quando chega mais um herdeiro por um dos tanques de clonagem e gira o pescoço do Capitão Britânia, matando ele também. Ficou todo mundo chocado da maneira tão rápida que dois Homem-Aranha já tinham sido mortos ali naquela situação. Todos os aranhas, é claro, ficam furiosos e partem para cima de qualquer maneira dos herdeiros, enquanto um dos herdeiros está tentando trazer mais descendentes deles, o outro está lutando com todos os Homens-Aranha. E a Spider-Gwen teve uma ideia, uma contagem regressiva, começou a contar dentro do laboratório. Então ela mandou todos os Homens-Aranha saírem de lá, enquanto só ela ia ficar lá. E ela ia usar o dispositivo de viagem pelo multiverso para sair no último segundo de lá. E a Spider-Gwen estava realmente com o dispositivo pela viagem no multiverso. E enquanto todos os aranhas saíram e ficavam esperando do lado de fora a Spider-Gwen, a explosão acontece e todos ficam esperando por ela.
Só que ela acaba não aparecendo, então todos os aranhas do lado de fora começam realmente a achar que ela morreu, pois ela falou que ia aparecer no último segundo, então eles começaram a achar que os herdeiros tinham matado ela e ela não tinha conseguido sair de lá. E os herdeiros, além de sair de lá vivo, eles ainda conseguiram trazer mais herdeiros para ajudar na batalha deles. E agora eles querem pegar um cristal, que é o único poder que pode trazer o pai deles, o líder deles, de volta à vida. Então os aranhas decidem ir até um local que está localizado a Teia da Vida e do Destino, que é o que permite eles viajarem pelo multiverso através do dispositivo que todos eles têm. E vale lembrar também que nesse local é o local que contém a essência de todos os Homens-Aranha, cara. Então é um local muito importante, muito sagrado para quem possui a essência, quem é Homem-Aranha. E é claro que esse local tão sagrado tinha que ter alguém para proteger, e possui sim um guardião, e os aranhas procuram saber alguma coisa dele, alguma orientação que ele possa dar para eles, que possam ajudar eles a agir nesse momento tão complicado. E o que o guardião fala para eles é que eles têm que matar os herdeiros antes deles reviverem o pai deles, porque se eles reviverem o pai deles, eles não vão conseguir derrotar mais os herdeiros. Então os aranhas começam uma discussão, eles começam a se dividir. Um lado liderado pelo Superior Octopus, que acredita que dessa vez eles têm que matar os herdeiros e não aprisionar eles em um local como eles fizeram antes, porque foi isso que possibilitou os herdeiros de estarem vivos e começarem de novo a fazer o plano deles. E por outro lado, o Miles Morales defende a moral, a ética dos Homens-Aranha de não matar ninguém, e alguns ficam do lado dele, enquanto outros ficam contra. O Porco-Aranha e a Mulher-Aranha ficam do lado do Miles, enquanto o Spider-Punk e a versão feminina do Dr. Octopus ficam do lado do Superior Octopus. Então o Guardião interrompe a discussão e fala que eles divididos eles não vão conseguir derrotar os herdeiros, então eles precisam se unir. Então ele aconselha eles aí procurar outros aranhas. Então o grupo do Superior Octopus foi procurar aranhas que podem matar, enquanto o grupo do Miles Morales foi procurar aranhas que respeitam a moral e a ética dos aranhas de não matar. E quando os Homens-Aranha deixam o local, a gente acaba descobrindo que uma das herdeiras estava escondida lá no local. A gente acaba tendo uma surpresa incrível. Ela acaba falando pra ele que ele é o irmão dela, ou seja, o guardião da essência dos Homens-Aranha é um herdeiro que traiu a sua família, a sua linhagem e virou o guardião do local mais sagrado para a essência da vida dos Homens-Aranha. Então eles começam a lutar, cara, e infelizmente dessa vez o lado ruim venceu, o lado dos herdeiros venceu. Ela acaba matando seu próprio irmão que havia traído a família dela, e ela parte em busca de informações para conseguir buscar o cristal para reviver o pai dos herdeiros. Então o Superior Octopus troca a roupa de Superior Octopus e pega uma roupa de Superior Homem-Aranha, como ele mesmo chama, e ele e o Spider-Man PS4 partem em busca de mais integrantes que possam matar. E eles vão até um deserto onde eles veem um robô gigante chamado Leopardon. E esse robô tá lutando com um monstro também gigantesco, e quem controla esse robô é uma versão japonesa do Homem-Aranha chamado Takuya Yamashiro. E esse robô tem uma espada gigantesca que é muito poderosa, e ele usa ela para destruir o seu inimigo, e ela é chamada Sword Vigor. E após ele derrotar o monstro gigante, o Takuya Yamashiro se junta à luta contra os herdeiros. E além dessa versão japonesa, o Superior Homem-Aranha recrutou um Homem-Aranha padrão, um Homem-Aranha cowboy, sim, bizarro, mas ele recrutou um Homem-Aranha cowboy, um Homem-Aranha com 6 braços, que é o Norman Osborn, e também o Homem-Aranha Escarlate, que é o Ben Reilly. Enquanto isso, o grupo do Miles Morales recruta uma versão do Homem-Aranha indiano, recruta também o Homem-Aranha criança e a Teia de Seda, entre alguns outros. E o grupo do
Miles Morales, depois que eles terminaram de juntar os reforços dos outros Homens-Aranha pelo multiverso, eles já foram pro local onde os herdeiros estavam tentando reviver o pai deles. Só que os herdeiros acabaram percebendo a presença deles lá, e aí começou o confronto. E o grupo do Miles pretendia detonar todo o prédio e matar todos os herdeiros e tentar sair de lá com a vitória. Mas só que antes que o Miles conseguisse apertar o detonador e explodir tudo, um dos herdeiros segura o Miles e não deixa ele apertar o detonador. O detonador acaba caindo no chão e o Miles pede desesperadamente que alguém pegue o detonador e exploda todo o prédio ali. Mas é claro que os outros aranhas não fizeram o que o Miles estava pedindo, porque iria matar todo mundo ali no prédio. O grupo do Miles não sabia mais o que fazer quando de repente a Sword Vigor atravessa a parede e então parte do grupo do Superior Homem-Aranha chega para ajudar no confronto. E o Superior Homem-Aranha não estava lá junto com o grupo dele, ele estava em outro local tentando impedir que os herdeiros trouxessem mais integrantes da família deles e principalmente impedir eles reviverem o pai deles. E quando os herdeiros viram que estava chegando mais Homens-Aranha para ajudar no confronto, eles acabaram recuando e decidiram dar andamento ao plano de achar o cristal para conseguir reviver o pai deles. E eles montaram uma armadilha para Jessica Drew, a Mulher-Aranha, pegar o cristal para eles e trazer diretamente para eles o cristal. E foi isso que aconteceu. Os herdeiros conseguiram pegar o cristal da Jessica Drew e finalmente conseguiram reviver o mais forte da sua espécie, o pai deles. Nesse meio tempo, o Superior Homem-Aranha e o Homem-Aranha do Norman Osborn, aquele que tem 6 braços, começam a discutir o que eles devem fazer e qual deve ser o melhor plano para conseguir deter os herdeiros. Como os dois não conseguem chegar a um consenso de qual plano seria melhor, o Norman Osborn decide voltar para sua realidade para executar algum plano que ele iria pensar ainda. A gente acaba descobrindo por que o Norman Osborn não contou para os outros integrantes ali dos Aranhas qual era o plano dele. Isso porque o plano dele era ir até a Teia da Vida e aproveitar que o Guardião estava morto e executar o seu plano. E o plano dele era explodir a Teia da Vida para que não restasse mais nenhum pedacinho e que os herdeiros ficassem lá presos naquela realidade e não pudessem viajar através do multiverso, já que só era possível, né, viajar quando a Teia da Vida existe. Lógico que o objetivo do Norman Osborn não era só derrotar os herdeiros, porque fazendo isso, explodindo a Teia da Vida, ele iria derrotar os herdeiros e ainda se vingar de todos os Homens-Aranha que não deram ouvidos a ele, prendendo todos os aranhas junto com os herdeiros na mesma realidade. E os aranhas vão tentar recrutar mais versões deles pelo multiverso, só que no momento que eles tentam ativar o dispositivo e viajar para outras realidades, eles não conseguem, e é aí que eles descobrem que o Norman Osborn fez alguma coisa. Enquanto os Homens-Aranhas estavam questionando o que estava acontecendo e por que eles não conseguiam viajar mais pelo multiverso, o Homem-Aranha Superior e o Homem-Aranha Escarlate acabam saindo sem ninguém ver para entrar no prédio em que os herdeiros estavam. No momento que eles chegam pro prédio que os herdeiros fugiram, a gente acaba tendo uma grande revelação, uma grande reviravolta. O Superior Homem-Aranha acaba traindo o Ben Reilly e acaba entregando ele pros herdeiros para que os herdeiros poupassem o mundo dele. Então ele fez um acordo com os vilões para que eles não destruíssem o seu mundo. Enquanto isso, os outros aranhas e o grupo do Miles fica discutindo ali o que eles devem fazer nesse momento, quando uma luz avermelhada surge no ambiente que ninguém consegue praticamente enxergar mais o que está acontecendo, e essa luz chega indagando o Miles Morales. E essa luz tão forte era a força cósmica, e o Miles acaba pedindo a ajuda da força cósmica para ela ajudar eles a derrotarem os herdeiros. E a força cósmica acaba respondendo pro Miles que ela não é uma ferramenta para ser usada por meros mortais. Ela tem que ser usada só por pessoas que sejam realmente dignas dela. E o Miles rebate a força cósmica, falando que ela tem que ajudar eles e não interessa quem é digno ou não, porque eles estão tentando salvar
todo o multiverso, inclusive outras versões da força cósmica por outras realidades, e que se isso não é suficiente para ela ajudar eles, então eles não precisam da ajuda da força cósmica. E a força cósmica fica ofendida com o discurso de Miles e acaba indo embora. Enquanto Miles brigava com a força cósmica, o Homem-Aranha Superior fechava o acordo com os herdeiros, e os herdeiros pediam para ele deixar o local, já que eles já tinham fechado o acordo e as duas partes já estavam cumprindo ele. E quando o Superior Homem-Aranha estava deixando o prédio, o Spider-Man PS4 aparece na frente dele e disse que ele tinha seguido o Homem-Aranha Superior até ali e tinha visto tudo que ele tinha feito e que ele tinha traído todos os Homens-Aranha, entregando o Ben Reilly para os herdeiros. Então eles começam a lutar e o Homem-Aranha PS4 acaba falando pro Superior, e o Miles Morales contou tudo para ele, quem era o verdadeiro Superior Octopus, que ele roubou o corpo do Peter Parker e roubou a vida dele também. E essa luta acaba com o Spider-Man PS4 prendendo o Superior Homem-Aranha na parede com suas teias, e o sensor aranha dele é ativado, e ele lembra que o Ben Reilly estava prestes a ter sua essência devorada pelos herdeiros. Enquanto o Ben estava prestes a morrer pela 28ª vez, sim, ele já tinha morrido 27 vezes e pode morrer pela 28ª vez pelas mãos dos herdeiros. Ele foi criado por um homem chamado Jackal, que queria criar clones do Peter Parker, e ele passava por experimentos que acabavam gerando essas mortes e depois ele era revivido novamente. Tudo isso para conseguir criar um clone perfeito do Peter Parker. É claro que esse Jackal nunca conseguiu criar esse clone do Peter na imagem do Ben Reilly, porque o Ben Reilly nunca foi o Peter Parker e nunca será. Enquanto o Jennings começa a se alimentar da essência do Ben Reilly, ele começa meio que a passar mal, e o pai dos herdeiros fala que ele tá envenenado, e o Jennings começa a presenciar todas as mortes que o Ben Reilly teve durante a sua vida. E aí é que veio a grande surpresa, tudo isso foi um grande plano do Superior Octopus e do Ben Reilly para que eles envenenassem a mente do Jennings, que ele não conseguisse terminar o projeto dos tubos de clonagem, assim ele não ia conseguir mais trazer outros herdeiros, outros descendentes para ajudar na batalha. E o pai dos herdeiros, percebendo que eles foram enganados, vai atrás dos aranhas, e ele consegue achar eles e começa a dar uma surra neles, até que aparece um feixe de luz que atinge as costas do herdeiro mais poderoso. E esse feixe de luz era o Miles Morales incorporado com a força cósmica, que decidiu ajudá-lo, e claro, com um monte de aranhas também para ajudar na batalha final. Então Miles e o pai dos herdeiros partem para cima um do outro, enquanto Miles está tirando uma das bolas de energia cósmica da força cósmica. O pai dos herdeiros está animado porque aquilo tudo pode ser alimento para eles. Então Miles atinge seu inimigo com um poderoso raio de luz azul que projeta ele para longe. O herdeiro, lógico, o mais poderoso herdeiro, não desiste da batalha, parte para cima novamente do Miles, que atinge novamente ele com um golpe ainda mais forte. Enquanto isso, o Superior Homem-Aranha e a sua versão feminina do Dr. Octopus estão planejando o que eles podem fazer para resolver o impasse que dividiu todos os Homens-Aranha. E o Superior Octopus tem um plano e pede ajuda da sua irmã feminina. Enquanto em outra parte do edifício a batalha final continua e os herdeiros começam a virar o jogo e começam a dar uma surra em todos os aranhas e eles não conseguem mais reagir. Parecia ser o fim, eles estavam apanhando feio para os herdeiros. E uma das inúmeras versões do Peter Parker já estava se despedindo da Mary Jane quando o portal azul abre e desse portal sai a Spider-Ling, Spider-Woman e Spider-Girl. E elas possuem um pedaço da teia da vida, o que possibilita elas continuarem viajando pelo multiverso, e elas também são uma espécie de protetoras da teia da vida, e como elas possuem ainda um pequeno pedaço, elas ganharam uma armadura que é proveniente da teia da vida, que amplifica todos os poderes delas.
E agora, com os poderes amplificados das heroínas, os aranhas se reúnem e partem para cima dos herdeiros e começam a virar o jogo novamente. O Capitão Universo Miles Morales chega jogando um pedaço de ferro gigantesco para cima do pai dos herdeiros e atinge ele com tudo, e até os próprios herdeiros já começaram a se questionar se eles conseguiriam vencer essa batalha agora. A vitória já parecia garantida quando mais um portal azul começou a se abrir e uma mão estava saindo desse portal azul. Todo mundo começou a se questionar, será que era vilão ou heróis? Quem será que estava saindo daquele portal? E a pessoa que estava saindo daquele portal falou que chegou atrasado porque demorou para identificar os sinais de uso da teia da vida. Finalmente todos saem dos portais e era todos aranhas, sim, o que já era vitória certa iria virar um massacre agora. E eles eram liderados pela Spider-Gwen, sim, ela não estava morta, ela conseguiu sair da explosão lá atrás no primeiro capítulo. Então Miles agora com mais confiança ainda atinge os herdeiros com uma rajada de luz impiedosa, dessa vez para acabar de vez com eles, enquanto ele encontra um dos seus amigos, uma das versões do Peter Parker, e pede para ele ir procurar o Superior Octopus para ver se ele precisa de alguma ajuda. E quando esse amigo do Miles Morales chega até o Superior Octopus, o Superior Octopus diz que ele tem um plano e que ele precisa do comunicador do Peter Parker para falar com todos os aranhas. E o Superior Octopus conta pro Miles Morales o plano dele. Então o Miles Morales sai do prédio e deixa a batalha para executar o plano do Superior Octopus. Enquanto a batalha entre os aranhas e os herdeiros continuava a todo vapor, o Miles Morales volta, e ele não volta de mãos vazias não, ele volta simplesmente com a Sword Vigor, a espada daquele robô gigante da versão japonesa do Homem-Aranha. Miles então, com a Sword Vigor em suas mãos, lança ela em direção aos herdeiros e acaba com qualquer esperança de vitória dos antagonistas. O clarão azul tomou conta de todo o ambiente e a vitória estava decretada. E no final todos os Homens-Aranhas se reúnem e fazem uma cena icônica, uma cena em que aparecem todos os Homens-Aranhas juntos capturando os herdeiros, formando uma cena realmente muito épica. E um pouco depois os Homens-Aranhas se reúnem ali para decidir o que eles iam fazer com os herdeiros. Uma parte queria matar eles e a outra parte queria encontrar alguma outra solução. E o Superior Octopus conseguiu encontrar uma pista de algo que poderia salvar os herdeiros. Ele conseguiu encontrar nos controles dos herdeiros um painel que dizia que o DNA deles foi modificado para eles sentirem essa fome pela essência dos Homens-Aranha. Então o Superior Octopus restaurou o DNA deles para o que era a normalidade antes, né? E ele colocou eles em corpos de bebês. Então eles iriam começar uma nova vida sem ter as lembranças e o DNA que fazia eles serem quem eles eram. Daria para os herdeiros a chance deles terem uma vida nova em que eles poderiam ser pessoas normais. Após isso, a força cósmica sai do corpo de Miles, então todos os aranhas começam a abrir seus portais com o restante da teia da vida que sobrou, possibilitando todos eles a voltarem para suas determinadas linhas temporais. Todos se despedem ali e esse é o fim dessa saga incrível chamada Spider-Geddon, que é basicamente um Vingadores Ultimato só com o Homem-Aranha. Se vocês gostaram desse vídeo, cara, eu peço pra vocês deixarem o seu like, porque demorou muito tempo pra fazer esse vídeo, foi mais de mês pra fazer e executar esse vídeo. Então realmente, se vocês puderem deixar o seu like, se inscrever também, clicar no sininho pra você receber a notificação de quando tiver vídeo novo, eu vou agradecer. E se vocês também tiverem críticas construtivas, deixem aí nos comentários, já que é a primeira vez que eu faço um vídeo assim, então deve ter coisas que eu posso melhorar. Então botem aí nos comentários ideias e coisas que eu posso melhorar para uma próxima edição desse vídeo, né? Então eu vou ficando por aqui, deixe seu like, clica no mapa do infinito, estala os seus dedos e vira inscrito aqui no canal e clica no sininho também para você receber as notificações. Então é isso aí, valeu, falou e tchau!